boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza a rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio, vamos juntos até 1h da manhã, falando das coisas de Deus, rezando juntos com essa grande comunidade de fé. Quero que você esteja conosco para rezarmos juntos. Não quero só rezar por você, vamos rezar juntos, vamos formar comunidade de fé. E você, sintonizando com a gente, fica mais rico o nosso programa nesta terça-feira abençoada, não é? Então ligue para a gente desde já. Nossas atendentes já estão lá para atender você com todo carinho. Você sabe, quem ajuda a fazer o nosso programa é você. Então seja bem-vindo, como sempre. Você talvez que esteja sintonizando a rede Século XXI pela primeira vez. Nós estamos agora para as 21 capitais do Brasil. Chega o sinal da rede Século XXI, mais de 1000 grandes cidades, não é? São milhões de pessoas que agora, a mais, não é? Que agora rezam conosco. Então, de repente, você, que pela primeira vez está sintonizando a rede Século XXI, seja bem-vindo, fique conosco, vai ser uma grande alegria rezarmos juntos e você nos conhecer cada vez mais. E você pode ligar para participar conosco, portanto. Liga pedindo a sua oração para você falar ao vivo com o Padre, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Então entre em contato conosco, nossos atendentes estão lá para atender você com todo o carinho para você pedir a sua oração. Lembrando que todos os pedidos de oração, nós vamos ter logo mais o nosso momento mariano, onde nós abençoamos a água, deixa o seu copo d'água aí também para ser abençoado e colocamos todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, que ela possa interceder por cada um desses pedidos dessas pessoas, levando até o seu Filho Jesus. Então entre em contato para rezarmos juntos. Não sei o problema que você está passando, a dificuldade que você está tendo, mas eu sei que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que quer visitar você nessa noite e quer fazer de você uma pessoa feliz, quer fazer de você uma pessoa abençoada. Então ligue para participar conosco e talvez você diga assim, mas Padre, eu estou sem problema algum. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Que bom, louvado seja Deus. Então agradeça também. Você pode telefonar para agradecer a Deus as bênçãos e as graças concedidas na sua vida. Nós queremos pedir, mas nós queremos agradecer também. É importante agradecermos a Deus. Hoje, de maneira muito especial, eu quero rezar, de terça para quarta-feira, na madrugada de bênçãos, vamos rezar por todos os amigos. Amanhã é o Dia Internacional dos Amigos. Então, rezar pelos seus amigos, não é? É importante, quando a gente tem um amigo, Santo Agostinho, grande santo doutor da igreja, ensina assim, quando nós temos um amigo verdadeiro, nós encontramos uma alma gêmea. Santo Agostinho diz isso, é um santo da igreja, um amigo verdadeiro, né? Talvez no mundo nosso hoje, onde os relacionamentos são tão supérfluos, né? São tão estragados os relacionamentos, infelizmente, porque falta Deus na vida das pessoas, nós queremos valorizar a amizade cada vez mais. Nós temos sempre um tema para a gente conversar, para a gente rezar, para a gente aprender, não é? Nosso tema hoje, só Deus pode nos julgar. Olha só Deus pode nos julgar. Eu dizia então que nós vivemos num mundo de relacionamentos estragados muitas vezes, porque as pessoas cada vez mais estão longe de Deus. E aí entra justamente o julgamento. Quantas vezes as pessoas julgam as outras? E pior que isso, não só julgam, mas já automaticamente condenam, sem ao menos conhecer aquela pessoa ou o porquê daquela pessoa estar agindo daquela forma naquele momento. Para qualquer julgamento que nós formos fazer, nós precisamos primeiramente saber o contexto. Isto mesmo, saber o contexto. Quer dizer, por que aquela pessoa está agindo daquela forma? O que acontece na vida ou o que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento? Sem termos preconceitos. Nós muitas vezes temos preconceitos. Quer dizer, um conceito que nós temos de uma pessoa sem nem conhecer a pessoa. Às vezes nunca vimos a pessoa na vida, mas nós encontramos com aquela pessoa
eu não gosto dela. Mas você não a conhece. É como criança, não é? Criança ainda pequena, que diz, eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, mas já comeu? Não. Mas então como é que não gosta de comer ou de beber? Assim é que pode acontecer conosco. Esse preconceito, quer dizer, nós julgarmos alguém sem ao menos conhecermos essa pessoa. E pior ainda, quando nós julgamos uma situação ou um fato que aquela pessoa cometeu sem conhecer o porquê. E aí pior ainda quando condenamos. Nós vemos hoje, infelizmente, nos meios de comunicação, quantas vezes isso acontece, não é? E quantas vezes você já viu isso acontecendo, principalmente com relação aos meios de comunicação, com relação à igreja? Quantas vezes condena-se a igreja, julga-se a igreja num determinado fato ou um determinado acontecimento pontual e já se condena aquilo. De maneira especial os padres, eu estou dizendo, não é? A mídia que vai lá e já vai apedrejar aquele padre porque aconteceu isso ou aquilo. E nós nem sempre sabemos o contexto e o porquê que aconteceu aquilo. O fato. Não estou defendendo quem faz coisa errada, não, pelo amor de Deus. Nem na igreja e nem fora da igreja, viu? Porque dentro da igreja, graças a Deus, nós temos dispositivos hoje, inclusive a partir do Papa Francisco, que vão justamente procurar ver os erros e procurar melhorar aquilo, resolver e punir se necessário. Mas nós temos que olhar para uma outra coisa, que falam tanto da igreja, mas às vezes os outros fora não fazem nada para melhorar, não é? E querem acusar a igreja. E temos que ver uma outra coisa ainda. Nós estamos no ano da misericórdia. Como é que para eu julgar alguém, ou até muitas vezes condenar alguém, não é mesmo? Eu preciso usar de misericórdia para com aquela pessoa. Misericórdia não significa que eu vou aceitar os erros daquela pessoa, ou os pecados daquela pessoa. A palavra de Deus não ensina isso, Jesus não ensinou isso, nem a igreja ensina isso. Mas eu vou acolher aquela pessoa, não o erro dela. Eu vou corrigir, claro, ter misericórdia é eu corrigir aquela pessoa naquela atitude que ela cometeu errada. É puxar a orelha muitas vezes. A carta aos Hebreus vai dizer assim, o bom pai corrige o filho que ama. O pai que não gosta do filho, o pai e a mãe, ele não vai corrigir, por quê? Porque ele não está nem aí, não é? Se o filho fizer certo ou errado, mas aquele que ama vai corrigir. Deus age assim conosco. E nós precisamos agir assim com outras pessoas. Então não significa eu julgar e condenar uma pessoa, mas significa eu acolher, eu ter misericórdia. A palavra misericórdia em grego, em latim também, significa inclinar-se à miséria do coração. Misericórdia. Inclinar-se à miséria do coração. Isto é, às fraquezas, aos erros, aos pecados. Mas não significa acolher esses erros, esses pecados. Significa inclinar-se àquela pessoa, aquele coração machucado, aquele coração ferido e ajudá-la a sair daquela situação. Isso é ter misericórdia. Deus age assim para conosco. E olha só, Deus sendo o único que pode nos julgar, porque Ele é Deus. Nós somos limitados, somos humanos, somos fracos. Deus não, Deus é Deus. Ele é. Esse é o nome de Deus, né? Quando Moisés pergunta lá na sarça ardente, livro do Êxodo, como é que é o nome do Senhor, como é que eu posso chamá-lo? E então Deus diz assim para Moisés, eu sou. Deus é. Portanto, veja, Deus que pode julgar e até poderia condenar, porque é Deus, Ele não julga nem condena. E muitas vezes eu, você, nós julgamos e nós condenamos. A sociedade muitas vezes é hipócrita, porque julga, porque condena. Fala-se muitas vezes de uma liberdade, que é libertinagem, fala-se muito de tabus, não é? Mas quando acontece qualquer situação, muitos meios de comunicação e muitas instituições na sociedade são as primeiras a julgar e a condenar. Para dizer, são as primeiras a atirar pedra. E quantas vezes eu e você também atiramos pedra. Entretanto, esquecemos-nos que muitas vezes nós também um dia
poderemos estar naquela situação. Eu e você. Esquecemos-nos disso e apedrejamos e falamos mal e criticamos. E muitos por aí assim o fazem, como se fossem deuses. Às vezes eu rezo muito e olho assim na televisão, muitas vezes, nos telejornais, os nossos magistrados, não é? Nos tribunais do Brasil e do mundo, que estão ali para julgar, mas não são deuses. Estão ali para julgar de acordo com as categorias da lei. Estão ali para serem imparciais, porque não julgam papéis, mas julgam pessoas, mas julgam de acordo com a lei. E é bom distinguir isso. São juízes para julgar de acordo com a lei, claro, para se ter a justiça no mundo. Senão cada um faz o que quer, claro. Mas precisamos rezar por esses magistrados, por esses juízes, porque muitos deles, infelizmente, não todos, mas muitos deles, acham ser deuses. Muitos acham ser deuses, outros têm a certeza que são, né? Infelizmente, isso prejudica. Por quê? Porque prejudica o pobre, prejudica aquele que precisa de justiça realmente, segundo a lei, não é a justiça divina, porque não são deuses. Porque só Deus pode julgar aquilo que está dentro do seu coração. Quantas vezes a pessoa comete um erro, um deslize. Claro que aqui eu estou dizendo uma pessoa que cometeu um deslize e depois se arrependeu e quer recomeçar o caminho. Louvado seja Deus e é sempre bem-vindo. É diferente de uma pessoa que comete um erro e permanece no erro. Permanece na situação de pecado, conscientemente. Isso é uma coisa. É diferente daquele que caiu por uma situação de momento, muitas vezes, não é? Uma pessoa, por exemplo, que roubou um saco de feijão no supermercado porque em casa estava desempregado e os filhos estavam passando fome. Um exemplo, foi um deslize e ele não é bandido, muito pelo contrário, é muito honesto. Quantas vezes a sociedade apedreja aquela pessoa, não é? E às vezes aí, gente que rouba milhões, inclusive rouba do bolso público, né? Do meu e do seu bolso, estão aí a mil maravilhas. E vai condenar a pessoa que roubou um saco de feijão. Isso não quer dizer que ela está certa, claro que não está certa, não é? Mas aquilo está dentro de um contexto. Ela pegou aquilo porque os filhos em casa estavam passando fome. Veja bem, não tira o pecado, continua sendo pecado. Mas aquela pessoa, ela fez aquilo pelo instinto de ajudar a sua família. Então eu vou ter misericórdia para ajudá-la. Olha, não é assim que se faz, nós temos outros caminhos, porque não adianta apedrejar aquela pessoa. Nós vivemos uma sociedade, meu irmão, minha irmã, onde a educação, infelizmente, está sendo jogada fora cada vez mais. Cada vez mais. Porque nessas situações, onde há muito julgamento e muita condenação, muita punição, por que acontece isso? Porque falta educação. Mais que isso, porque falta Deus. E onde falta Deus, eu vou procurar sempre fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou tentar recuperar algo que as autoridades, os governos não dão, que é a educação e o acesso a ela, que é a justiça ou o acesso à justiça, porque às vezes o judiciário é mais injusto ainda. E então as pessoas ficam com raiva daquilo e acabam querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Isso não leva a nada. Basta ver o mundo como anda lá no Oriente Médio, na Ásia. Quantas situações que vemos de terrorismo, onde as pessoas querem chegar ao extremo, matando outras pessoas. Mas como é que a gente vai chegar à resolução dos problemas se eu quero matar o outro? Se eu quero eliminar o outro? Existe até programas de televisão que eles usam esse termo, né? Eliminar o outro. Não temos que eliminar ninguém. Porque se a gente for eliminar, então, não vai sobrar ninguém, né? Não vai sobrar ninguém. Porque todos nós temos nossas limitações, nossas falhas, nossos erros. Eu tenho muitos e você também tem. Mas não adianta eliminar. Eu preciso corrigir, eu preciso
educar. Quantas vezes o funcionário comete algum erro na empresa e o patrão chega lá, ou o superior, e manda embora, e despede. Ora, mas que atitude mais besta, né? Um líder não faz isso. Estou citando de uma empresa, mas pode ser da sua comunidade, aí na igreja. A pessoa errou, não é? Ah, dispensa daqui, não faz mais isso, sai daqui. Não é? Elimina. Isso é coisa de gente ignorante. Quem é um líder sábio, que tem a sabedoria divina, ele vai chamar aquela pessoa e vai corrigir. Você imagine se você que é pai, você que é mãe, o seu filho comete um erro. Na fase de crescimento é natural, as crianças quebram coisas, as crianças mexem onde não deve, as crianças, enfim, fazem tantas coisas, está na fase disso. Elas precisam do quê? De regras, de disciplina, de educação, de correção, de perdão, de amor. É isso que elas precisam. Então, se o seu filho comete algum erro, você vai eliminá-lo? Você vai matá-lo por isso? Ou se um amigo, ou sua esposa, ou seu esposo, você vai eliminar? E o mundo tem essa tendência de eliminar, de pisar em cima, concorrência desleal. Por quê? Porque falta misericórdia, porque falta amor, porque falta Deus. E quanto mais falta Deus, pior as coisas ficam. Porque aí, a condição de misericórdia, de amor, eu não sei de onde vem, porque se falta educação, eu não recebo isso de lugar algum. E se eu estou longe de Deus, da palavra de Deus, mais ainda que isso não acontece. Então eu vou achar, como muitos acham, que eu sou Deus, ou que são deuses, e que podem fazer o que quiserem, inclusive pisar no outro, inclusive humilhar o outro, inclusive julgar e condenar. E nós não podemos nada, Porque, há um ditado popular, você conhece bem, quando você cospe para o alto, tem que tomar cuidado para não cair na sua testa, na sua cara, não é? Porque amanhã é uma pessoa, no outro dia pode ser eu. Jesus ensinava algo muito bonito. Faça ao outro aquilo que você deseja para você. Faça ao outro aquilo que você deseja para você. É a grande lei do Evangelho, da boa notícia, do amor de Jesus. Quer dizer, se eu quero o bem do outro, ou melhor, se eu quero o bem para mim, eu quero isso para o outro. Agora, se eu quero o mal, não é mesmo? Se eu quero o que o outro sofra muito, ora, mas então eu vou sofrer também. Veja, quando eu desejo o bem para o outro, que é aquele bem que eu desejo para mim mesmo. Portanto, eu não vou julgar. Se ele cometeu algo de errado, eu vou buscar ajudar, não condenar nem julgar, mas vou buscar ajudar para ele sair daquela situação e perceber o erro. Mas quem vai julgar é Deus. É Deus que sabe se ele está errado, se ele não está errado. Olha, mas aquela pessoa está fazendo isso, mas aquilo. Olha, meu irmão, tente ajudar, tenta rezar por ela. Não é aceitar o erro. Não é isso não. Ela está errada, vamos tentar ajudá-la, vamos tentar rezar por ela. Jesus diz isso. Num dado momento do Evangelho, Jesus diz assim, olha, seu irmão pecou, vai lá, chama ele a sós, não é? Conversa com ele, corrige-o. Se ele aceitar, você ganhou o irmão. Se ele não aceitar, vai lá, chama mais 2 pessoas e vai com ele em particular. Conversa com ele. Se ele ainda não aceitar, aí sim vai lá e fala para a comunidade toda. Não é? Olha, são 3 passos. Jesus não diz assim, olha, se ele errou, vai lá, expulsa da comunidade, expulsa de casa, expulsa do trabalho, elimine-o, julgue-o, condene-o. Não. Olha que Jesus, que é Deus, ele poderia fazer isso, meu irmão, minha irmã, ele que é o nosso Criador. Ele é o primeiro que não faz. Ele é o primeiro que acolhe a pessoa não o erro dela. E pede para chamar em particular, para conversar com a pessoa, para ajudá-la.
Não sair espalhando aos quatro ventos o erro, ou o pecado, ou a limitação, ou a fraqueza dessa. Isso é ridículo, meu irmão. Se você está numa comunidade, católica ou protestante que seja, é ridículo para quem é cristão sair acusando alguém, julgando alguém e condenando alguém pelo deslize ou pelo erro que ela talvez até tenha cometido, porque muitas vezes não cometeu, e fazem-se fofocas, calúnias e difamações, o que é mais grave ainda. Há um santo da igreja, lá no início do cristianismo, ele dizia assim: aquele que espalha uma fofoca, fazendo difamação de uma pessoa, é mais pecador do que a pessoa. Mesmo que ela tenha cometido um fato errado, quem espalha a notícia é mais pecador ainda. E realmente, o próprio Jesus ensina: chame a pessoa em particular, converse com ela. E Jesus diz: se ela aceitar, você ganhou o seu irmão. Olha que bonito, como nós temos que aprender isso. Veja, misericórdia então não é aceitar o erro, repito novamente, não é aceitar o erro de ninguém, mas é eu chamar o outro com amor para tentar corrigi-lo, para tentar ajudá-lo e lembrar sempre: olha, quem vai julgar é Deus. É Ele que vai julgar. E veja, na verdade, Deus que poderia julgar e condenar, Ele não faz. Ele vai dizer lá que, São Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Olha só, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Está lá na palavra de Deus. Portanto, a essência e na essência de Deus estão o amor e a misericórdia, a correção, a educação, mas jamais a eliminação, jamais o julgamento e a condenação, somente a salvação. A pessoa se perde porque ela quer, porque ela optou, escolheu outro caminho que não foi o caminho de Deus. Porque se ela quiser realmente o caminho de Deus, ela não se perde. Deus vai salvá-la e vai fazer o melhor por ela. Tenha certeza disso. Vamos rezar hoje assim? Vamos rezar para que o Senhor coloque em nosso coração a atitude de não julgar, de não condenar, mas pelo contrário, a atitude de amar, a atitude de se inclinar à miséria do outro, de ter misericórdia, de corrigir quando necessário, de chamar no cantinho quando necessário: olha, meu irmão, isso está errado, não é bem assim, vamos tentar mudar? Quer a minha ajuda? Quer a minha oração? Isso dentro de casa, na família, isso na comunidade, no trabalho, com os amigos, seja onde você estiver. É fácil, nem sempre. Porque o mundo está imbuído dessa ideia de julgar, condenar, eliminar. Hoje peça a Jesus que arranque do seu coração isso, que arranque do seu coração a atitude de julgar, de condenar, de eliminar, que arranque do seu coração a atitude de fofoca, de difamação, de calúnia. Como cristãos católicos não podemos ter essas atitudes. Ah, mas o sujeito vai à igreja sempre lá, e é católico, é não sei o quê, mas faz isso e mais aquilo de errado. Pois é, na verdade ele não é católico, ele não é cristão. Porque se ele for cristão católico, ou de qualquer denominação cristã, ele não vai agir dessa forma, ele não vai julgar, ele não vai condenar, ele não vai eliminar, ele não vai fazer fofoca, difamação ou calúnia. Se ele faz isso, é porque não é cristão coisa nenhuma. Porque se ele fosse cristão, ele ia ter misericórdia, ia ter amor, acolhimento, ia respeitar, olha só. Ah, mas ele vai à missa todo dia. Bom, mas o cão entrou na igreja porque a porta estava aberta, né? Não quer dizer nada. Depende da atitude, o comportamento. Respeito. Falta muito. Tem alguns grupos sociais no Brasil e no mundo que falam que a igreja católica, de maneira especial, tem que respeitar isso, respeitar aquilo. Pois é, mas eles não nos respeitam. Olha só, hein? Respeitar para ser respeitado. Vamos pedir isso a Jesus hoje? Peçamos juntos que Ele dê essa graça a você. Talvez você foi julgado, caluniado, difamado. Peça a Jesus
que hoje cure o seu coração. Vamos rezar juntos? Telefone para nós, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para você ligar para a gente. Você pode mandar também por e-mail, madrugada@rs21.com.br, é o nosso e-mail. Pelo Facebook, você navegando aí também, procura a nossa página oficial, pede sua oração, Madrugada de Bênçãos. Pelo WhatsApp também, o WhatsApp já voltou no ar, né? Então você pode mandar para a gente também. 0 operadora 19 3871 esse é o telefone, 3871 9620 é o telefone. O WhatsApp é 0 operadora 19, tá aí na tela, 99 675 5600. Nós não atendemos telefone, a ligação pelo WhatsApp, viu? Só para você mandar mensagem, para você ficar sócio com a gente pelo WhatsApp. 0 operadora 19 99 675 5600. Então, o telefone são os nossos contatos. Vamos fazer junto essa madrugada abençoada. Com certeza será. Já está sendo, não é? Tem alguém já para falar conosco pelo telefone ao vivo? Boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Maria Divina, de Anápolis, Goiás. Anápolis. Seja bem-vinda, Maria Divina. Amém. A senhora quer rezar por quem hoje, minha irmã? Pela minha família. Certo. Pelos meus netos. E pela minha filha que é depressiva, Camila. Camila, é isso? Preciso de mais de oração para ela. Muita oração mesmo, para que ela melhore muito gente mesmo. Certo, vamos pedir que Deus possa libertar ela também e rezar por toda a família da senhora, viu? Preciso demais. Muita oração para ela mesmo. Ela é muito depressiva mesmo. Entendi. Vamos colocar os pés na sua Aparecida, né? Pedindo a intercessão dela e rezar por toda a família da senhora, tá bom, Maria? Deus abençoe aí Anápolis, Goiás. Deus abençoe a senhora e toda a sua família, viu, minha irmã? Obrigado por participar conosco. Vamos rezar, vamos pôr em oração, assim como os pedidos que vão chegar durante o nosso programa, você que vai ligar para participar ao vivo conosco, né? Também vai telefonando, vamos colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida e pedir a Jesus que realmente cure o nosso coração de tantas situações, mas de maneira muito especial do julgamento, liberte-nos disso, né? Dessa atitude de julgamento, dessa atitude de condenação, enfim, de tanta coisa que não presta. Vamos pedir a libertação a Jesus para que a gente tenha um coração renovado, um coração novo, para que a bênção possa acontecer na minha vida e na sua vida também. Nós vamos agora para o intervalo, o nosso primeiro intervalo, né? Você vai ficar conosco até 1h da manhã. Aproveite para ir telefonando para a gente, tá bom? É bem rapidinho, a gente volta já. Enche-me, Senhor, com teu